Olá, Guilherme, tudo bem? Bom, é o seguinte, eu li aqui o seu projeto. Eu nem fiz comentários aqui no texto, porque eu acho que ainda não está nesse momento, né? Vai chegar um momento que eu já vou comentar direto no documento, talvez eu nem grave vídeo, né? Já vai ser suficiente. Por exemplo, o Elias está terminando o projeto dele, né? O dele já praticamente é só comentário em texto, né? É, Porque já está bem no final. Acredito que mais umas 2 semanas ele deve terminar. Acho que você está mais no começo. Então, eu não consigo comentar aqui, porque eu vou dar uma sugestão aqui de repente, encaminhamento para você pensar e depois você conversar com o professor sobre, né? Guilherme, eu vou falar aqui o que eu tô pensando no geral, né? A ideia é tentar ajudar, né? O que eu percebo, Guilherme, tanto aqui no projeto quanto do relatório, é, é que você tem uma dificuldade de colocar a coisa no papel, né? No sentido mais final. Então, ou seja, me parece que você não é uma pessoa de escrita. Você talvez tenha uma outra característica, né? Tem algumas características. Tem aquela pessoa que ela começa a escrever, ela parece sai tempestade escrevendo. O Elias parece que é uma pessoa assim, né? Ele vai escrevendo e já fica quase final, né? Tem a pessoa que é mais visual, né? Cada um tem um jeito de... Eu, por exemplo, sou um cara que eu preciso do FreeMind para me organizar minhas ideias. No fundo, eu escrevo quase no FreeMind, né? Então, me parece que você tem um pouco essa dificuldade. Então, talvez o FreeMind te ajude também a deixar as ideias mais claras, e você, na hora que você escrever, a coisa ficar mais clara. Porque o que eu percebo nos seus textos apresenta alguma confusão nos parágrafos e às vezes uma linguagem muito coloquial, né? Dá a impressão que é como se você estivesse conversando com uma pessoa, né? Uma linguagem muito coloquial no sentido de fala. Se você estivesse falando isso para mim, o que eu li, algumas palavras, alguns trechos, eu não vou comentar aqui porque eu já comentei isso no meu próprio relatório. Ele se mantém um pouco aqui, né? Eu não vou me ater nisso porque eu acho que o foco nesse momento não tem que ser esse, né? Se eu tivesse um texto mais final, né, daí eu estaria pegando detalhezinhos para tentar ajudar nesse sentido. Eu acho que não é o caso, mas só para você ter isso em mente, porque na hora que eu leio, dá para perceber, né, essa parte. Tem uma parte coloquial, né, e às vezes, até talvez por isso, talvez a ideia não está clara na hora que você vai escrever, tem alguns erros conceituais que são importantes, assim, de ideia, porque no geral, posso estar falando bobagem, né, mas a minha impressão geral, quando eu li aqui o projeto, é que você pegou dois autores para ter como base e foi escrever, né? E daí você pega lá o Daniel McCarthy, né? E basicamente o Nye, né? E aí tem algumas complicações aí que depois eu até posso comentar, mas eu acho que tem uma coisa que vem anterior a isso, que daí é a minha sugestão. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou deixar a minha sugestão para o final, eu vou fazer esse comentário na parte mais de conteúdo breve, né? Porque assim, no geral, o meu entendimento quando eu leio o seu projeto é que as ideias ainda não estão tão claras, né? Tanto pergunta, objetivo, hipótese, essas coisas não estão bem claras, né? Delimitação temporal, qual que é o seu objeto de pesquisa, essas coisas não estão colocadas de forma clara, né? Talvez esteja na sua cabeça, mas não está no papel, né? Mas assim, de maneira difusa, o que dá para perceber que o seu interesse, que está apontado aqui, essa questão, essa relação entre Estado, empresas transnacionais de tecnologia, a tecnologia em si e a internet em si, né? São essas coisas que você tem interesse de amarrá-las, né? De interconectá-las aí numa análise, né? Então, basicamente, esse é o interesse. Daí, eu vi que você pegou ali o texto do Daniel McCarthy, né?
É, veja, eu li um texto dele, um artigo dele, né? Que meio que sintetiza, acho que, o livro. É, então posso estar falando bobagem, já faz algum tempo, faz mais de um ano. Mas aí, a sua análise dele me dá a impressão que foi uma análise bem assim, você leu ali rápido e para tentar incorporar aqui no texto, né? Porque isso é minha percepção, posso estar falando bobagem, né? Daí são duas coisas. Primeiro, um ponto que eu queria ressaltar é que você coloca ali, né, a internet como ator. Daí você diz que o Daniel fala isso, né? Eu queria que você mostrasse, porque é uma afirmação muito forte. Então teria que estar no texto isso, literal, né? Porque eu acho que você não vai encontrar, pelo menos do texto, da concepção que eu tenho, que ele tem da questão, pelo meu entendimento não é por aí. Porque veja, no meu entendimento, veja, eu posso estar falando bobagem, você pode me corrigir, né? No fundo, aqui talvez eu mais aprenda com você do que o contrário, na questão temática, né? Porque você vai se aprofundar sobre o tema. Quem é o Daniel? Ele é um cara que tem um quê? Ele tem, qual que é o arcabouço que ele vem? Ele é um marxista, né? Ele está ligado ao marxismo, né? Então ele vai ali, em grande medida, ele vai se contrapor um pouco ao, por exemplo, que o Nye coloca, né? Ele vai apontar uma outra visão, né? Do jeito que, até como você coloca, às vezes no texto, quando você coloca o Nye e ele, dá a impressão que eles conversam mais do que eles conversam. Parece que eles fazem parte da mesma corrente de pensamento, e não é. Às vezes você meio que esboça falar isso, mas não fala, né? E tem várias partes que você concorda 100% com. Então, por exemplo, aqui, ó, como defendido por McCarthy, a única forma de se entender as evoluções tecnológicas. Como assim a única forma? Não é. O que teria que estar algo assim, né? McCarthy defende que a determinada forma de se entender as evoluções tecnológicas, né? Enfim, você percebe, essas coisas categóricas eu já tinha comentado no relatório, tem que ficar atento a isso. Mas nem esse é o comentário que eu queria fazer sobre essa parte teórica em relação a ele. É mais a questão quando você pega ele, que eu falei o negócio do autor, então está textualmente. Porque não é bem isso. Porque assim, aí até entendo, porque é uma certa fragilidade que eu também tinha na graduação, não que eu não tenha agora, mas acho que eu já reduzi bastante isso. Que aí na graduação em Franca a gente tem pouco contato com a sociologia, né? E ali quando ele fala, e acho que por isso que você coloca isso, né, que a internet como ator, né? Quando ele fala, ele está pensando ali a internet como instituição, né? A instituição que ele está falando aqui não é o mesmo, porque a gente fala assim, a instituição, então, por exemplo, a ONU é uma instituição, né? O que é correto, talvez mais correto seria falar em organização, né? Daí como você fala instituição, eu acho que foi essa relação que você estabeleceu. Quando você fala instituição, você pensa na ONU, então na hora que ele está falando instituição, então ele está falando de um ator, então ele está pegando a internet como ator. Não é isso, porque ali a ideia que ele está trabalhando de instituição é uma ideia mais sociológica, né? No sentido de costume, de regras, né? de cultura, de relacionamento, de interação, né? Nesse sentido. Então, por exemplo, ele está falando no sentido, por exemplo, que é mais sentido sociológico mesmo. Por exemplo, quando você vai estudar isso na sociologia, uma das primeiras coisas que você tem contato qual a principal instituição. A primeira instituição que normalmente as pessoas têm contato é com a família. Então, a família como uma instituição, né? Daí, e nesse caso até pode dizer que a família é um ator. Mas, por uma questão lógica, tem uma pergunta. É possível tomar a internet como um ator? É difícil isso, porque você pode até pegar a instituições que, por exemplo, regulam a internet como atores, mas a internet em si, ela é uma instituição, dá para você tomar ela como instituição. Seria até interessante pensar desse jeito. Mas ela como ator, no sentido dela fazer algo, né? Eu acho bem complicado essa abordagem. Eu praticamente desconheço autores que adotam isso, até por questões de lógica. É difícil, né?
metodologicamente muito complicado de você pensar desse jeito. Você pensar, por exemplo, algo assim, porque daí você não vai analisar a internet. Você pega assim, a internet como o ambiente virtual e o ambiente real, né, das coisas fora da internet. Talvez você possa pensar em algo nesse sentido, né? Mas saindo um pouco disso eu acho difícil. A ideia dele quando ele está falando disso é essa parte, né? Então, ou seja, a internet como uma instituição, ou seja, ela tem uma dinâmica própria, ela tem um jeito de como as pessoas interagem nela, né? Enfim, é mais nesse sentido que ele está trabalhando a parte da internet como um poder institucional e coisas nesse sentido, né? É mais nesse sentido. E ele quer tirar um pouco, ele está fazendo um contraponto um pouco com uma visão instrumental da internet, né? Como se ela fosse um mero instrumento para potencializar poder, os estados, coisas assim. Ele vai fazer um contraponto a isso, ele vai chamar outras questões ali, né? Então ele vai, no fundo, um pouco na lógica do marxismo, né? Ele vai retomar a questão do materialismo histórico, né? A questão da propriedade, a questão dos meios de produção. Ele não vai falar desse jeito, mas todas essas coisas vão estar ali permeando a análise dele, certo? Eu acho que a primeira coisa acho que teria que tomar cuidado quando vai fazer esse tipo de análise, né? E se a gente for ver, Guilherme, é uma coisa que se repete em relação ao relatório. Há vamos dizer assim, há um letramento bibliográfico viciado. O que eu quero dizer com letramento bibliográfico viciado? Basicamente, e veja, é normal, veja, eu vou te falar uma coisa, o primeiro projeto, quando eu estava fazendo meu projeto para a FAPESP, eu tive o Bolsa PIC também, depois eu fui fazer o projeto da FAPESP. Quando eu fiz o meu projeto da FAPESP, a primeira vez o primeiro pré-projeto que eu mandei para o professor avaliar, eu também estava assim, eu peguei, eu li tinha lido uns 3 textos com um tema que eu estava pesquisando. E foi em cima desses 2, 3 textos que eu fiz aquele primeiro pré-projeto, né, aquela primeira versão. Então, era um texto assim, basicamente, sei lá, tinha uns 5 parágrafos, e eu, basicamente, para construir aqueles 5 parágrafos, eu me baseei em um autor, né? Faz parte, esse é o começo. Mas aí tem que, depois, expandindo isso. Né? Expandindo isso, eu não estou falando para você pegar 100 autores, mas tem que, primeiro, conseguir identificar os autores que são referências naquele tema, que são reconhecidos naquele tema, né? Já tem um certo reconhecimento, e daí pegar 5, 6 autores desses caras importantes, entre 5 e 10 autores, né, para compor tudo. Você já tem uma parte desses autores, né? Talvez falta pegar alguns outros, mas você percebe, não é muita coisa, mas também não pode ficar em 2 autores, que aqui basicamente está aqui são basicamente 2 autores, né? Apesar de serem autores importantes, né? Então o desafio também é identificar as referências, né, do tema que você está pesquisando, e essas referências elas precisam aparecer no seu projeto. Veja, o projeto já é o início da pesquisa, né? Então ele pressupõe que você faça um levantamento preliminar muito bem feitinho. No fundo é meio que assim, ó, na hora que eu for executar o projeto, eu só vou aprofundar esse levantamento bibliográfico que eu já iniciei aqui no projeto, né? E no geral, isso é uma coisa só que eu percebo em você, que é uma coisa interessante. O que eu tenho percebido, quando as coisas que eu tenho lido do pessoal da graduação, é um levantamento bibliográfico muito ruim. Assim, eu, sei lá, em meia hora na internet eu consigo achar mais do que a pessoa, e tem algum problema aí, né? Não sei se é dificuldade de fazer esse levantamento, se é porque não faz, né, no sentido de pegou autores que teve uma disciplina, ou alguém indicou, pegou, e daí já quer fazer logo, porque eu tô falando no sentido de que já quer escrever logo e, né, não faz. Eu não sei exatamente o motivo, né, mas o que eu tenho percebido é um levantamento biográfico muito deficiente.
né? Tanto é que, porque daí tem uma série de questões. Tô fazendo esse panorama geral, Guilherme, porque eu não vou comentar especificamente o projeto, daqui a pouco eu vou dar uma sugestão de caminhamento. Tô fazendo esse panorama geral de coisas que eu acho que, porque é uma coisa que eu acho que pode te ajudar nessa parte do levantamento. Porque assim, quando você vai no lento bibliográfico, por exemplo, você vai lá e você vê citações de dissertações de mestrado. Tem problema de citar? Não, pelo contrário, isso é excelente. Mas a dissertação é uma coisa, um artigo acadêmico publicado numa revista X é outra coisa. E daí, a dissertação ela tem uma função. Normalmente uma dissertação ou uma tese de doutorado é uma coisa mais aprofundada e mais específica. Normalmente as dissertações, por exemplo, tese de mestrado que você vai citar, são teses específicas que estão muito relacionadas ao seu trabalho, né? Daí normalmente para falar coisas mais gerais e amplas, a gente vai procurar as grandes referências em artigos acadêmicos, por exemplo, né? Ou em livros também, né? A gente tem que conseguir identificar essas referências, né? Daí porque no fundo tem essas referências já tem mais tempo de carreira acadêmica, vamos dizer assim, e tem os mestrados e doutorados são os mais recentes, né? Eles normalmente são trabalhos mais aprofundados, né? Mais recentes, feitos por pessoas mais jovens, né? Isso é importante também, mas você tem que conseguir fazer esse arco, entende? De pegar as referências entre aspas, né, maiores e esses trabalhos dos mesmo de graduandos, né, de mestrandos, doutorandos, né, fazer essa conexão, porque até de repente você pode só pegar as grandes referências, né? Porque assim, o ideal, por exemplo, num trabalho desse, por exemplo, você conseguir pegar as grandes referências e pegar as referências, especialmente pensando dos mais jovens, né, dos mestrandos, doutorandos, pegar as que têm mais conexão com o seu trabalho específico, né? Então você mostra para o autor, as grandes referências, o grande quadro construído eu domino, e também domino aqui o quadro mais específico que está mais relacionado ao meu trabalho. Enfim, seria algo nesse sentido, né, que seria importante constar no levantamento biográfico, que é uma coisa que precisaria avançar. Mas eu não vou comentar nada específico aqui, porque eu poderia ir correndo e ir comentando, né? Mas eu acho que tem um passo, acho que valeria dar um passinho para trás para você dar 2 para frente depois, né? Que é o seguinte, eu vou aqui no meu FreeMind, porque normalmente como eu faço esse tipo de coisa, deixa eu só, tá pedindo aqui, só carregar aqui, eu vou anotando aqui, né? Eu até fiz aqui alguns comentários da justificativa, eu nem vou entrar nisso. Geralmente eu vou comentando, eu vou olhando aqui no meu FreeMind e vou comentando, né? Mas o que eu acho, Guilherme, que valeria, pelo que eu li no seu trabalho, nesse momento dar uma parada e focar no que eu estou chamando aqui de núcleo da pesquisa, né? Às vezes o professor deve fazer talvez algo similar, isso até na disciplina, né? Que é o seguinte, tá vendo aqui, pegar esses pontos aqui, objeto de pesquisa, delimitação temporal, pergunta, objetivo, hipótese e quadro teórico, e ficar nisso. Isso aqui que é importante. Quando você tiver isso pronto, você tem seu projeto de pesquisa pronto. Não adianta pensar na introdução. Enquanto você não tiver isso pronto, não adianta pensar em outra coisa, porque você vai pôr coisa na introdução que depois, no objetivo, você diz o contrário. Então, aquela introdução você vai ter que mudar, né? Então, quando você tiver isso bem definido, daí vai pensar na introdução e vai pensar nas outras partes, né? No fundo é pensar essas coisas aqui, objeto de pesquisa, o que você está pesquisando, qual que é o seu objeto, né? Aqui porque você até pôs aqui o objetivo geral que você coloca ali, né? E mesmo ali no objetivo, Guilherme, você tem que separar ali. Você até tentou fazer uma separação, né? Você esboçou ali uma separação de objetivo geral e objetivo específico. Inclusive você pode criar ali um item e subitem, um item geral um item geral, por exemplo, objetivo geral e objetivo específico, né? Que aí você coloca ali, né? O objetivo desse projeto é conseguir mostrar de que forma a internet e a rede tecnológica, daí não sei o que você quer dizer por rede tecnológica,
Eles falam algo que a internet pode interferir, mas vai além dela, né? Não está claro, né? Agem na política externa ativa dos estados, né? Então, no fundo, você põe o objetivo que eu estou colocando como objetivo específico, você não diz isso, mas dá a impressão que seria, né? Que a internet é uma ferramenta e o Estado utiliza ela para atingir seus objetivos, daí você vincula isso ao NAI, né? E a internet como ator ativo, analisável. Tá vendo? Esse analisável faz sentido com o Daniel, mas esse ator ativo já para mim não é muito essa leitura que eu tenho dele, pelo menos, né? Com sua própria instituição, é analisável, sua própria instituição, daí sim, né? Sua própria lógica, né? Tem uma dinâmica, né? Talvez Guilherme, a internet, posso estar falando bobagem, mas estou tentando esclarecer o que eu estou querendo dizer lá do negócio da instituição, que eu acho que foi onde você pode ter confundido no sentido de pensar a internet como um ator, né? A internet. Você pode pensar, por exemplo, instituições, por exemplo, a ICANN, ou instituições assim que regulam, né, de governança da internet, daí sim, né, elas são atores, né? Você pode pegar elas como atores. Eu também poderia pegar eles como ambiente. Nesse caso da internet, seria o equivalente a você falar que o meio ambiente é um ator, né? O meio ambiente não é um ator, seria talvez o equivalente, né? Não tem como você pegar o meio ambiente como ator, só se você pensar ele meio que temática, né? Então, o tema meio ambiente contrastado com o meio da internet, algo nesse sentido, mas mesmo assim, você percebe, não tem como você operacionalizar a internet como ator, metodologicamente falando, desse jeito, né? Agora, se pensar ela como instituição, daí sim. Eu já falei disso, né? Então você coloca isso, né? A internet é uma ferramenta e o Estado se utiliza dela como instrumento, ou se ela é um ativo, daí ela vai influenciar o Estado. É lógico que daí, nesse sentido de a internet influencia o Estado, você está dizendo assim, né? Que as interações que acontecem dentro da internet, entre as pessoas, né, entre os bots, entre os perfis fakes e não sei o que, influencia o governo, né? Ou seja, os acontecimentos da internet, né? A interação, a dinâmica da internet vai influenciar o Estado, né? E tem uma parte que você chega a falar do governo Trump, do Obama, das eleições, das fake news, está muito espaço. Daí você fala, uma parte lá você fala do satélite brasileiro, e ali tem, do jeito como você colocou, tá equivocado, né? Porque o Brasil, ele tem um satélite, inclusive, foi bastante noticiado isso, né? Ele tem lá o DETER, né? O Brasil tem um satélite, que é alugado. A questão é que o Brasil não desenvolveu um satélite próprio, apesar de ter algumas parcerias com a China, tem lá com a Ucrânia, acho que tem alguma, não sei se tem com a Índia, acho que a Índia não tem, de satélite, mas o Brasil tem, inclusive o DETER é o acompanhamento em tempo real. Inclusive teve uma reportagem, acho que saiu no Fantástico, inclusive, que o cara foi no DETER, o DETER gera relatórios diários. E daí ele foi lá no DETER, a casa do Fantástico, lá ele tava monitorando lá, aparecia nas televisões lá do DETER, daí ele falou assim, nesse lugar aqui tá tendo uma queimada agora. Daí o cara pegou o helicóptero na hora ali e foi no lugar da queimada, né? Pra mostrar que é real, há um acompanhamento, né? Enfim, isso existe, né? Aí a questão da tecnologia, né? O Bolsonaro vai reclamar muito que não tem recurso, aquele negócio tal, para cortar as coisas, mas enfim, o ponto não é isso. O que eu acho que o principal, Guilherme, é isso daqui. Seria pegar esse núcleo da pesquisa. Qual que é o seu objeto de pesquisa? Qual a delimitação temporal? Você vai pegar de quando a quando? Isso não está claro. Você aponta várias possibilidades, né? A que mais me chama a atenção, no sentido parece um pouco mais, esse negócio quando você fala do governo Trump, das eleições, né? E a internet e tal, como isso influencia, né? Como é manipulado, você fala algo... depois aqui, a internet como manipuladora, né? E é difícil, como a internet é manipuladora, né? Você está pegando a internet como um ente, né? Como se ela tivesse uma vida própria. De fato, ela tem uma dinâmica própria, né? Mas ela tem uma dinâmica porque ela tem uma série de entes ali dentro dela, se mexendo dentro dela, né?
Mas ela assim, ela não é manipuladora, é quem está dentro dela, né? A internet é uma abstração, no fundo ela não existe, né? No fundo é que nem o meio ambiente, no fundo não existe, é um conceito, né? Nesse sentido, né? Você não consegue pegar a internet, né? Enfim, até conseguiria você pegar o servidor da Amazon, do Google, né? Seria isso. Enfim, mas aí a minha sugestão seria você parar um pouco e focar aqui. E como eu percebo a sua dificuldade que eu também tenho um pouco, de escrever e direto para o papel, focar bastante aqui, deixar as coisas bem claras aqui, né? Então assim, qual que é o seu objeto? Ali, talvez uma coisa interessante, daí vai a sugestão aí, seria o seguinte, de repente pensar, eu estou baseando aqui mais ou menos que eu estou tentando captar o seu interesse, porque não está claro ali. Quando você fala do governo Trump, por exemplo, pegar os governos que emergem ali recentemente. Daí o Brasil tem uma importância muito, muito grande. O Brasil hoje é quase um laboratório, né? Nesse sentido. Pegar governos, por exemplo, o Bolsonaro, né? o Trump, tem lá os governos do leste europeu, né? A Hungria, tal, né? Mesmo a Itália, tal. Mesmo Macron também, ou seja, são caras que eles se elegeram muito com essa questão, uma influência muito grande da internet. Você percebeu ela falando influência da internet, né? Mas não é bem a internet, né? A internet como uma entidade, né? É uma influência tá ali dentro, né? Uma influência dessa instituição, né? Naquele sentido da dinâmica, da interação, né? Então, assim, esses governos, Trump, Bolsonaro, até o Macron, enfim, eles utilizaram muito desses meios tecnológicos e tal. De repente, pelo que eu estou apontando, estou vendo do que você está apontando, talvez seja, seu objeto de pesquisa seja esse, né? Observar, por exemplo, como poderia de repente até pegar 2 ou 3, talvez 2, poderia até pegar de repente Estados Unidos e Brasil, né? Como esses governos eles conseguem se alicerçar nesse sentido, no sentido de o que toda essa interação na internet reflete, impacta na política, né? Na política externa, né? Desses países, por exemplo. Seria uma saída, um estudo interessante, né? Então você ia ver, por exemplo, seria como entra um pouco nessa ideia que você está colocando aqui, eu acredito, por exemplo, como esses países, né, eles utilizaram e utilizam a internet como instrumento, né, e como a internet reverbera e influencia os direcionamentos que eles fazem, né, e como isso impacta, né, como isso vai impactar na política externa. Então, por exemplo, boa parte do que o Bolsonaro está fazendo com o meio ambiente e coisas assim, são posições que ele defendia, tem uma certa reverberação na internet. Muita gente, às vezes, até apoiando esse tipo de coisa, muito bot envolvido, enfim. Tem a questão do WhatsApp ali no meio, né? Enfim, tem todas essas questões. De repente, me parece que seria aí um direcionamento possível. Parece que é mais próximo do que você quer. Mas você percebe que não está claro? Eu estou aqui pensando muito num texto que eu acabei de ler seu. Então, estou tentando articular e não está claro, eu não consigo ligar, né, as coisas. E qual que é a delimitação temporal? Então, você pegar esse período, por exemplo, Trump e Bolsonaro, você vai pegar aí talvez as eleições, né, no momento eleitoral dos dois, e para frente, né? Então você pegaria do Bolsonaro pelo menos o momento eleitoral do ano passado e em diante, e o Trump a mesma coisa, né? Pegando alguns pontos em comuns para ter algum parâmetro, enfim, seria aí uma
uma possibilidade. Ou então focar em um só, que talvez seja mais interessante até, você consegue aprofundar. Focar, por exemplo, no Bolsonaro, né? Ou mesmo no Trump, mas o Bolsonaro é legal porque talvez tenha em RI tem pouca gente trabalhando com isso. Talvez comece a aparecer agora. Enfim. Então você precisaria limitar objeto, temporal. Qual que é a pergunta? Não vejo ainda ali explícita no texto, né? A hipótese, né? Tem vários jeitos de escrever hipótese. Tem a do sem então, né? Tem uma série de possibilidades. Ela é aquela ideia de uma resposta provisória, né? Porque até é interessante, a hipótese que você coloca, né? Regras formais promovem igualdade. Aí nós estamos falando regras formais, quem faz essas regras formais? Né? Então daí tem as instituições, daí são atores, né? Mas é substantivo desigual. É verdade, mas ali ainda não vejo uma hipótese, né? Você tem que deixar claro quais são os seus pressupostos, e depois, de repente, talvez, Guilherme, trabalhar com a ideia desse tipo de forma. Tem vários jeitos de montar hipótese, mas talvez trabalhar com a ideia da hipótese sem então, no primeiro momento, talvez ajude a organizar as ideias. E o quadro teórico aqui que o que vai subsidiar a sua análise, né? Quais atores, qual é a sua perspectiva teórica, né? Isso é importante. Falando em perspectiva teórica, outra coisa também que eu percebi ali no texto é uma certa confusão entre teoria e prática, né? Quando você vai fazer uma análise mais acadêmica, não há uma oposição entre teoria e prática, né? Muito pelo contrário, né? Uma coisa eu falar assim, né? No bar falar assim, na teoria o São Paulo é um bom time, mas na prática não, né? Isso é uma coisa, mas na hora que você vai fazer uma análise acadêmica não há uma contraposição entre teoria e prática, né? Pelo contrário. Enfim, eu tenho que ficar atento com isso. A minha argumento dá a impressão, pelo menos, disso. Então, a minha sugestão seria essa, Guilherme, de pensar bem nesses pontos, porque no fundo, quando você tiver esses pontos bem acabados, você já tem um projeto, né? É você pegar ali, colocar os itens aqui, e aí no fundo aqui você vai pegar aqui, quando você pegar o objeto de pesquisa aqui, você já vai ter, quando você pegar o objeto de pesquisa e o quadro teórico, você já tem praticamente a introdução pronta. Aí, essas três coisas, né? Objeto de pesquisa, limitação temporal e quadro teórico, quando você estiver pensando e escrevendo sobre essas três coisas, você praticamente está construindo a introdução, né? Daí aqui você vai pegar os objetivos lá, que é a coisa, a pergunta e a hipótese, para fechar ali a parte dos objetivos. Depois tem a parte de metodologia, que eu vou gravar um vídeo a parte sobre isso. E fechou. Você percebe? Você construindo bem esse quadro aqui, você tem 80% do projeto pronto, né? Então, a minha sugestão seria focar nisso, deixar as coisas bem claras aqui, né? Aí, em cima do que você disse, só sintetizando, a minha sugestão seria que então você tentasse pegar aqui como objeto de pesquisa, de repente, a questão da internet no governo Bolsonaro. Ele pegaria a parte de política externa, né, o governo Bolsonaro, e a internet, a questão daí entre a parte de WhatsApp, toda essa parte de interação que acontece ali, né? Poderia pegar o Bolsonaro, poderia de repente até pegar o Trump, ou pegar os dois, né? Enfim, algo nesse sentido seria aí a minha sugestão. Daí, você delimitando esse objeto, já meio que fica bem fácil de delimitação temporal, já está quase dada, né? É questão de você só depois, no fundo, praticamente quase justificar a delimitação temporal, né? Aí vai um pouco nesse sentido, a minha sugestão, né? No fundo é focar aqui, né? E avançar nesses aspectos. E à medida que vai escrevendo, tanto você escrevendo no Freemage ou direto no texto, sei lá como, é importante, Guilherme, mesmo que depois no final você deixe bonitinho as referências,
já ir apontando as referências que você está trabalhando, para a gente saber em que autores você está buscando, até para a gente indicar outros e também de saber como está esse negócio, né, das referências acadêmicas e tal, né, porque às vezes não tem pouco ali, dá a impressão que você tirou tudo da cabeça, né, então está se baseando muito em dois autores, né, enfim. Também tem uma outra alternativa, que eu, pelo que eu vi no texto, eu acho que não é o que você quer. E também eu acho que isso não justificaria um financiamento de iniciação científica, que era ter uma discussão teórica. Assim, ó, eu não quero pegar casos, eu não quero fazer um estudo mais empírico. Eu quero fazer uma discussão teórica. Então, eu vou fazer um belo levantamento bibliográfico sobre isso e quero discutir e refletir sobre isso, né? Dá para fazer também, dá para fazer um TCC disso, né? Eu acho que não não, especialmente na iniciação científica, isso não é muito difícil você conseguir financiamento para isso, né? Porque esse tipo de coisa normalmente é para pesquisadores mais velhos, né? Que vão refletir teoricamente esse tipo de coisa, né? Mas acho que mesmo os mais velhos eles têm dificuldade de conseguir financiamento para esse tipo de reflexão, né? mais teórica, que é muito importante, né? Enfim, seria uma outra possibilidade, né? E aí tem algumas coisas, por exemplo, tem lá, inclusive acho que até indiquei esse texto uma vez, eu acho que vale a leitura. Teve lá um texto do professor, acho que é o professor e eu e a Jaqueline, que a gente discutiu o poder cibernético nas relações internacionais. Tem um levantamento bibliográfico razoável ali, ele discute, pega o Nye, pega outros autores e tal, essa parte do poder cibernético, pega a parte que seria, né, os recursos de poder e tal. Ele tem umas coisas interessantes que acho que vai um pouco de encontro ao que você está tentando, está esboçando aqui, né? Então é uma coisa que pode ajudar, né? Então acho que essa parte é isso. Eu vou gravar um vídeo separado da parte de metodologia, porque eu queria aproveitar que você está mexendo aí com o projeto para você ajudar a gente a melhorar essa parte.